Eu queria lembrar, aliás, já foi lembrado rapidamente, a audiência pública que Vossa Excelência promoveu nessa comissão, umas 2 semanas atrás, mas dando ao tema uma compreensão global, estrutural dele, relacionado inclusive, à questão urbana. Quando a gente fala em tarifa zero, em transporte público coletivo, diz respeito especificamente ao espaço urbano, que apresenta um nível de complexidade maior e de problema maior, não só em relação à gratuidade ou o custo desse sistema, mas também o que a mobilidade implica do ponto de vista, né, do meio ambiente, do ponto de vista dos riscos, né, da segurança ao se mobilizar dentro de um trânsito caótico, como é o que se dá nos grandes centros urbanos. Portanto, é uma questão muito mais ampla do que simplesmente a tarifa. A tarifa é um elemento importante, deve ser discutido e deve ser equacionado adequadamente, de forma justa, mas dentro de uma concepção mais global, mais sistêmica, mais estrutural da política urbana e da política da mobilidade urbana como direito constitucional. Nós, inclusive, conseguimos aprovar uma PEC que incluiu no artigo 6º da Constituição Federal o transporte público coletivo urbano como direito social, assim como a saúde, como a educação, como o trabalho, como a previdência, enfim. Hoje, o transporte coletivo urbano é um direito social. Por isso que a resposta a esse direito supõe uma política pública, portanto, do governo, dos executivos, né, que garantam esse direito, né, adequado, de qualidade, suficiente, né, planejado adequadamente, para além da tarifa. A tarifa é um elemento importante, mas não é o mais importante. Por isso que a PEC 25 de 2023, que está há 2 anos na Comissão de Constituição e Justiça e até hoje não foi pautada, inclusive já tem relator, já tem um relatório favorável do deputado Kiko, do Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma, discutir tarifa é importante, mas, para além disso, importante é a construção de uma política pública de desenvolvimento urbano que compreenda um sistema de mobilidade gratuito, universal e público, que não fique a depender da contratação de serviços privados numa gestão só. Por isso que não pode ser uma medida de um governo X ou Y para uma gestão, mas terá que ser uma política pública garantida por lei e garantida pela Constituição, como já está previsto, né, e que se resolva de uma vez por todas. Senão, se cria a gratuidade numa determinada gestão de um determinado governo, do governo seguinte ele pode não ter esse compromisso e cancela essa política pública de gratuidade do transporte. Então, meu apelo não é que não se faça a audiência, se faça sim, mas levando em conta os vários aspectos que o tema envolve. Até porque nós estamos às vésperas da COP30, que trata especificamente de questões urbanas. E, entre outras, em especial, a questão do meio ambiente, que é fruto, né, dos gases, né, que os veículos, né, projetam no ambiente e causam problema de qualidade de vida, de doença, de mal-estar, enfim, de várias outras questões que precisam ser enfrentadas em relação ao transporte público, ao transporte coletivo, ao transporte urbano. Meu apelo é que essa audiência pública, que se agrega a mais uma audiência pública sobre um tema que já foi objeto de reflexão sobre essa comissão, de forma a ir incorporando aquilo que já se acumulou.
Senão se fica repetindo o mesmo tema parcialmente, sem considerá-lo estruturalmente como uma política pública estrutural, como é o SUS, como é o SUAS, como é o Sistema Unificado de Segurança, enfim. São as várias políticas públicas do meio urbano que implicam uma globalização e um planejamento permanente e adequado, sem o que serão medidas pontuais de um determinado governo que pode não ter sustentabilidade no tempo, portanto, de um governo em relação ao seguinte. Então é um apelo que eu faço. Não sou contra a audiência, mas ela incorpore aquilo que a audiência anterior discutiu com muita propriedade, com muita profundidade, com pessoas também entendidas e categorizadas para contribuir para a reflexão disso por parte da sociedade, e que não pode ser mais um evento paralelo que trata de um aspecto importante, mas não o mais importante. Enfim, por tudo isso, senhor presidente, eu sou favorável à audiência com essas ponderações. Não vamos esquecer o que foi discutido, foi refletido, foi acumulado na audiência anterior, que foi quase que um seminário, com figuras muito categorizadas no tema e que se englobe uma compreensão estrutural da questão da mobilidade, envolvida a mobilidade, porque a mobilidade é uma outra lei federal que garante o direito à mobilidade, além do direito ao transporte público gratuito, mas também o direito à mobilidade. Então, se não se trata a mobilidade junto com a tarifa, fica incompleta a compreensão da política e não é uma política que dá conta dos vários aspectos envolvidos na discussão do tema. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção.